João capítulo 14, nós temos a promessa de Jesus falando sobre o Espírito Santo. Jesus já dá alguns detalhes da ação do Espírito Santo. João 14, versículo 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Versículo 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Agora nós vamos para o capítulo 16, versículos 5 a 16, a obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Agora nós vamos para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, pouquinho para frente. Agora é o apóstolo Paulo falando do Espírito Santo. Vejam o título de novo, a sabedoria procedente do Espírito. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para nossa vida. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura
capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Digamos que, dona Elisa, um arquiteto elaborou a planta da sua casa. Em cada detalhe da planta da sua casa, esse arquiteto pensou. Mas, com o decorrer do tempo, a casa começou a dar problemas, a casa começou a dar rachaduras, ficou inabitável, mudou completamente a figura da casa, né? Então, veio o carpinteiro, o construtor, e restaurou a casa. E ele colocou lá no meio da casa, em algum lugar da casa, oculto, ele colocou um baú do tesouro. Dentro do baú do tesouro está a planta original da casa e todos os recursos necessários para restaurar a casa por resto da vida. E deixar a casa bonita e perfeita por resto da vida. Não aplica espiritualmente, hein? Onde é que está o tesouro? A senhora sabe onde está o tesouro? Ontem eu fui lá na sua casa, não vi. Não vi o tesouro. A senhora viu? Não. A senhora sabe onde está? Não. O tesouro está lá, mas não sabe onde está. E essa é a questão justamente do Espírito Santo. Deus Pai é o Criador. Criou tudo em perfeição. O pecado destruiu. O pecado arruinou. O pecado condenou. Jesus Cristo nos salvou. Nos conquistou salvação. Salvação eterna e bênçãos eternas. Mas como saberíamos sobre o Pai e como saberíamos sobre o Filho, se não pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo que nos revela, por isso eu frisei lá na segunda estrofe do hino inicial, é o Espírito Santo que nos revela o Pai e o Filho, que nos faz entender o Pai e o Filho, e mais, nos faz crer. Vejam, 1 Coríntios 2,12, nós recebemos o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos dá gratuitamente. Nós só entendemos as coisas, o que Deus tem nos dado gratuitamente através da ação do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito Santo, nós não cremos em Jesus. E não cremos na salvação e no grande presente, no grande tesouro que nos foi dado gratuitamente por Deus. É pela ação do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Quem não tem o Espírito de Deus não pode, e agora notem, receber e entender. Quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons e nem pode entender. Receber e entender. Vamos lá. Dia 20 de maio. Quem esteve aqui no Brasil? O Elon Musk. O que o Elon Musk veio fazer no Brasil e conversar com o Bolsonaro? Veio conversar sobre o Starlink, né? Os mais de 2.000 satélites que ele já tem no espaço, e vai chegar a 4.000, mas já tem mais de 2.000 satélites no espaço, e veio conversar com o Bolsonaro porque ele quer mandar sinal via satélite para
Amazônia e para lugares isolados na Amazônia, para tribos indígenas que hoje não têm acesso à internet, né? Quer fornecer internet gratuita para esses povos isolados da Amazônia através desse sinal que vem por satélite, então. E sem esse sinal de internet, esses povos, de fato, essas tribos indígenas, esses povos, esse pessoal que está isolado lá no meio da Amazônia, não tem acesso à internet. E não tem acesso a nada, WhatsApp, né? YouTube, tudo que a gente está meio familiarizado. Esse pessoal não tem acesso a nada disso. Esse pessoal não tem acesso a nada que dependa de conexão, de receber a internet. Tudo que depende de receber a internet, eles não têm internet, estão sem nada disso. Então, essa é uma das questões. Nós precisamos receber. E o Espírito Santo é quem? É o Espírito de Deus e que nos conecta a Deus. Então, nós precisamos receber. Isso é uma das coisas. A outra coisa é entender. E para uma coisa é receber, dona Lil, outra coisa é entender. E para entender, nós precisamos uma capacidade mais interna de compreensão, que nós também não temos. Estava lá na casa de vocês na terça-feira. E a televisão de vocês não pega o YouTube. E vocês não conseguem assistir os estudos de quinta-feira na televisão de vocês. Por quê? Eu vou fazer uma crítica, viu? A crítica à televisão, mas eu sei que vocês não estão nem aí. E nem precisa. Não precisa mudar nada. Mas a televisão de vocês não tem os meios necessários para pegar a internet. Porque ela não foi feita para isso, certo? Ela não é uma Smart TV. Perfeito? Então não vai pegar YouTube. E não vai pegar nada, né, do que depende da internet. Porque ela não tem dentro dela a capacidade de processamento disso. Não adianta exigir isso da televisão, porque ela não pega. Certo? O seu celular pega. E a senhora assiste, às vezes, os estudos bíblicos através do celular. Tem internet na casa de vocês? Tem. Vocês estão no meio da internet. Mas a televisão não pega, porque a televisão não tem o software necessário. A televisão não tem a capacidade de processamento necessária para aquilo. Correto? Então, pessoal, não basta ter a internet. O apóstolo Paulo diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus está. E o Espírito de Deus está na terra. E o Espírito de Deus está entre nós. Mas nós não temos acesso. Porque para ter acesso precisa ter o software necessário. Daí, ontem eu fui na casa da Dona Elisa. A televisão dela, Danilo, aí, ó. Daqui a pouco a senhora vai ficar com inveja dela, vai querer uma Smart TV também. Dona Elisa ganhou uma televisão lá dos parentes, né? Da filha. A televisão dela é Smart TV, seu Jair. O senhor não está nem aí, nem precisa. Deixa a televisão. Não importa esse negócio de internet na televisão, né? Para quê? Mas a televisão dela tem uma Smart TV. Aí eu ensinei para ela como assistir os estudos bíblicos de quinta-feira. A televisão dela pega YouTube. Por que a televisão dela pega? Porque é uma Smart TV, já tem a capacidade de processamento necessária e tem o software instalado nela, que é o YouTube. Perfeito? Então a televisão dela pega. E botei lá os estudos para ela, na televisão dela. Compreendem? O que precisa ter para vocês conseguirem assistir os estudos bíblicos de quinta-feira nas casas de vocês? Precisa ter internet, conexão, e precisa ter o software necessário de processamento disso. Correto? E aqui está a questão.
Quem não tem o Espírito de Deus não pode nem receber os dons, não tem a conexão e não pode entendê-los, não tem o software. Qual é o software? O software é a fé. Que o Espírito Santo, a fé é um dom de Deus. Sem fé, vamos começar por aí. Sem fé, a gente não entende nada de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas se compreendem, são discernidas espiritualmente. As coisas de Deus são discernidas, compreendidas espiritualmente, e quem não tem o Espírito Santo não aceita essas coisas, acha isso tudo uma loucura, não é capaz de entender, às vezes isso tudo é uma grande besteira. Entende? Porque não tem o software. E qual é o software? É a fé. E a fé é um dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo precisa dar a fé, e quando a pessoa recebe a fé, vamos lá o WhatsApp, né? Precisa ter lá o aplicativo instalado no WhatsApp. Se você não tem o aplicativo, não vai falar com ninguém. Mas no momento que você tem o aplicativo e tem internet, então você está conectado. E o Espírito Santo, primeiro baixa o aplicativo em nós, que é a fé. Nos dá o dom da fé, de crer. E através do dom da fé, ele nos conecta a Deus. E as coisas de Deus. E então, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Uma vez que nós temos a fé, o software, então o Espírito Santo nos conecta a Deus, e através dessa conexão o Espírito Santo nos traz para nosso coração, traz para a nossa vida tudo aquilo que é de Deus, que olho nenhum jamais viu, que mente jamais imaginou, que são coisas de Deus. Vocês perderam a Yante, né? O que nos consola? Não o que olhos veem e não o que mente é capaz de interpretar. O que nos consola? Que Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente vê? Não. Olho nenhum jamais viu. Ouvido nenhum jamais ouviu. E mente não consegue nem imaginar. Isso é de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é isso? Jesus diz que o Espírito Santo é o Consolador. Por que o Espírito Santo nos consola? Em que o Espírito Santo nos consola? Ele nos consola nessas coisas de Deus que Ele traz para nós, que não são racionais, que transcendem a nossa razão limitada. Compreende? Coisas que nem olhos viram, que ouvidos não ouviram e que a mente não era nem capaz de entender, porque são coisas de Deus. E o Espírito Santo, então, nos coloca a fé no coração, o software, e então ele nos conecta a Deus e traz as coisas de Deus, o que é de Deus, para o nosso coração. E nos consola com as coisas de Deus. E santifica a nossa vida através da ação de Deus em nossos corações. E, através da palavra, ilumina os nossos passos. É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é fortalecimento, é consolo, é esperança. Por quê? Porque ele nos conecta a Deus e a tudo que é de Deus. E agora, então, através do Espírito Santo, nós conseguimos entender software e conseguimos receber a conexão. É ele que faz a conexão entre Deus e nós. Sem o Espírito Santo, e agora nós voltamos lá para o início. Sem o Espírito Santo,
Sem o Espírito Santo, nós não cremos. Então, pessoal aí que não consegue acreditar que Deus criou o mundo, é óbvio, isso é loucura. Principalmente, loucura. Compreende? As coisas de Deus lhes são loucura. As coisas que vêm do Espírito lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Pessoal que não consegue acreditar em Jesus, que não tem fé, e cada vez são mais pessoas que já se declaram ateus, não tem o software, não tem conexão, compreende? É triste, mas essa é a realidade. E nós temos que orar por essas pessoas para que o Espírito Santo as converta, as regenere, né? Coloque dentro delas o software e a conexão necessária para que elas possam ver o que nós vemos, sentir o que nós sentimos, o conforto, o consolo, a esperança que nós temos, né? Mas tudo isso é por causa do Espírito Santo. E daí, pelo Espírito Santo, nós acreditamos no Criador e em tudo que Ele criou, e vemos a perfeição do Criador em cada detalhe desse mundo. E através do Espírito Santo, então nós nos maravilhamos com a criação de Deus, através do Espírito Santo nós nos maravilhamos com o que Jesus Cristo fez por nós, com o tesouro de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo fez e faz por nós, né? Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Por isso eu coloquei o baú do tesouro escondido na sua casa lá. Do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu. Pessoal, não adianta ler filosofia. Não está nos livros de filosofia. Né, Ivan? Não achou lá, né? Ivan fez faculdade de filosofia. Não achou lá. Não está na filosofia. Não adianta ler livro de revista de fofoca, né, Edson? Não está nos fofoqueiros. Não adianta ir para a universidade. Nenhuma faculdade. Você não vai achar isso em nenhuma faculdade. Não está nos professores da universidade. Não está nos doutores desse mundo. Nas mentes brilhantes. Não está em nenhuma. Isso está em... Isso está... É de Deus e nos é dado através do Espírito Santo. Se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Por que nós cremos? Porque o Espírito Santo nos tocou. Graças a Deus. Não a nós, a Deus. Glória a Deus. Por que nós temos esperança? Porque o Espírito Santo continua. Por que nós temos consolo, esperança, fortalecimento, santificação? Tudo é graças ao Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo continua agindo, e porque o Espírito Santo continua nos conectando a Deus, às coisas de Deus, e trazendo o que é de Deus ao nosso coração. O que olhos jamais viram, o que ouvidos jamais ouviram, o que jamais penetrou na mente humana. O Espírito Santo traz ao nosso coração, nos consola, nos santifica, nos edifica e nos conecta ao tesouro. E hoje nos consola novamente no tesouro. Por que a gente sai daqui consolado, Iene, quando a gente toma a Santa Ceia, né? Recebe a Santa Ceia? Por que a gente sai consolado? Isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Por que a gente sai consolado daqui? Porque o Espírito Santo nos conecta, nos fortalece e nos consola no que é de Deus e no que Deus nos deu gratuitamente. Amém.